Caros alunos, aqui é o professor Heitor de Assis Júnior, que vai dar uma aula para vocês de vanguardas artísticas do século XIX. Na verdade, essas vanguardas artísticas, teoricamente, seriam movimentos artísticos que servem de precursores para outros movimentos que virão. Como nós poderemos perceber, na verdade, todos os movimentos artísticos têm um precedente. Eu sou licenciado e bacharel em biologia, eu sou professor de biologia há mais de 40 anos, pelo Instituto de Biologia da Unicamp. Eu fiz meu mestrado em História da Arte no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, e meu doutorado no IG, que é o Instituto de Geociências, e atualmente estou cursando pós-doutoramento em Ensino e História de Ciências da Terra na Unicamp mesmo. Bom, quando nós falamos em História da Arte, algumas obras são importantes para a gente, né? O Gombrich, História da Arte Geral. O Argan, Arte Moderna, né? Do Iluminismo até os movimentos contemporâneos. Miceli, ele dá uma olhada nas obras brasileiras, tá? E relaciona com as suas origens em relação às obras estrangeiras. Um pouquinho daquilo que nós vamos fazer hoje aqui. E Proença, ou Graça Proença, História da Arte, é um livro bem resumido para alunos de ensino médio, que dá uma olhada geral em arte também. Tá? Particularmente, eu sou muito fã do Gombrich, é uma obra espetacular que vale a pena ter em casa para quem gostar do assunto. Aqui eu coloco o roteiro que eu utilizarei, na verdade, hoje à tarde, com meus alunos do ângulo de Bragança e Atibaia. Para eles, eu dou aula de biologia, mas como a prova do Enem se aproxima, é uma prova que incide bastante história da arte, nós vamos dar uma olhadinha nessas vanguardas artísticas para dar uma ideia para os nossos alunos disso. É uma pequena revisão de história da arte. E eu sugiro para os meus alunos, como vocês podem perceber aí, dar uma olhadinha no blog do Cacá Medeiros, porque lá eu escrevi várias crônicas, e várias crônicas dentro de diversos assuntos de história da arte, inclusive do que nós vamos tratar hoje aqui, que eu vou sugerindo à medida que for aparecendo no meu discurso, ok? Bom, isso aqui não é vanguarda artística, isso aqui é neoclassicismo, que é um tipo, é um estilo de arte, né? Que predominou ali no final do século XVIII, começo do século XIX, veja essa daqui do comecinho do século XIX, 1801, quando Davi ele pintou Napoleão Bonaparte montado num poderoso corcel. Aí. Na verdade, Napoleão ele atravessou o Monte Saint-Bernard em cima de mulas, né? Ou bastante gente em cima de mulas, ele particularmente em cima de uma. Mas ficou muito feliz com a sua pose toda durante aquela travessia. Na verdade, não daria para Napoleão usar, né? O que nós estamos vendo aqui, ó, usar uma capa, né? Desse tamanho, atravessando os Alpes e montado num cavalo, tá? É uma obra artística e ela ressalta, Napoleão faz pose, isso é característico do neoclassicismo, uma certa teatralidade. Bom, por que neoclassicismo? Porque ele retoma o Renascimento, aquele Renascimento de Michelangelo, tá? E o Renascimento de Rafael e tantos outros pintores que transitaram ali por volta de 1500, tá? 1500, 1500 e pouco. Tudo bem que o proto-renascimento de Giotto começa em 1300, né? Mas só para ter uma noção do que deriva. E, por sua vez, o próprio Renascimento, o nome Renascimento vem do renascer do clássico, né? Olha, aqui é neoclassicismo. E o Renascimento é o renascer do clássico, ou da cultura greco-romana. Beleza? Bom, e o que vocês estão vendo aqui também é o seguinte, olha, eu coloquei um link no blog do Cacá Medeiros, e lá naquele blog eu vou mostrar algo mais sobre a pintura na época da Revolução Francesa. Lá eu abordo esta imagem do Davi, do Napoleão Bonaparte. Interessante que você clica em cima da imagem, ela aparece de uma maneira mais isolada, tá vendo? Aí eu venho na setinha aqui e eu volto. Tá? Então é muito legal a gente dar uma lidinha. E aqui eu escrevo algo mais sobre esse momento do neoclassicismo. E coloco também uma outra obra neoclássica, que é A Morte de Marat, do mesmo Davi, tá? Que se você observar bem, o próprio Marat, um político francês, eu não vou contar essa história, que não é o mote da nossa aula, se baseia nesta Pietà de Michelangelo. Se vocês olharem direitinho,
Esta obra aparece, inclusive, no finalzinho da minha fala, na aula que vem, tá? Ela mostra uma árvore onde Jesus Cristo está no colo de Maria e a queda do braço aqui de Jesus Cristo, a sua cabeça, lembram o Davi retoma aqui na sua morte do Mahá, tá bom? Então, na verdade, nós estamos num momento muito interessante. É um momento que nós estamos estudando história da arte e, ao mesmo tempo vendo como que essa arte evolui. O romantismo é um movimento posterior ao neoclassicismo. Aqui nós vemos uma obra do romântico Goya. Goya, na verdade, ele evoluiu a partir do neoclassicismo, aquela imagem toda perfeitinha no seu desenho, na sua estrutura, na sua anatomia, na sua teatralidade. Aqui, o que você vê? Você vê uma imagem mais borrada. Isso aqui é característico do romantismo. Tá? Nós vamos ver outras coisas ainda durante essa aula. Tá? É uma imagem mais borrada, menos nítida, e é uma obra que vem se opor ao movimento do próprio neoclassicismo. Então, o fuzilamento de 13 de maio, em 1808, é uma obra que foi pintada em 1814, portanto, 13 anos depois do Napoleão. Tá? E no momento em que o sobrinho de Napoleão ele é colocado para governar a Espanha. Por quê? Porque os espanhóis apoiaram Napoleão para derrubar o rei deles, o governo absolutista monárquico que havia na Alemanha. Mas eles não esperavam que fossem governados posteriormente por francês. Tá? Isso gerou uma revolta e esses indivíduos estão aqui sendo, nesse momento, fuzilados. Tá? Se você olhar esse sujeito, ele está numa posição que lembra um pouco Jesus Cristo. E com um detalhe aqui na mão, que você vai ver os estigmas de Cristo, quer dizer, as marcas que ficaram na mão de Cristo depois que ele foi deposto do prego que havia sido pregado, usado para pregar Cristo na cruz. Tá? E sobre este tema, eu também coloquei lá no blog do Cacá Medeiros um texto meu, tá? E este texto vocês vão poder ver lá esta obra, uma descrição, vou falar um pouquinho mais dela agora, tá? E a comparação que eu fiz com uma outra obra do próprio Goya, que é o Cristo no Monte das Oliveiras, onde você vê Jesus Cristo de braços abertos e a semelhança com este indivíduo que vai ser fuzilado na obra de Goya, tá? Ambas de Goya, na verdade. Aqui está o que eu falei para vocês, o estigma de Jesus Cristo, bem na mão deste indivíduo. Então, ele morre como mártir, segundo Goya. Ele morre porque ele luta pela Espanha, uma Espanha dos espanhóis e não uma Espanha dos franceses. Tá? Então, Cristo do Jardim das Oliveiras. Então, é uma recomendação. Se vocês acharem interessante, poderão ler um pouquinho mais a respeito. Tá? Então, vamos lá. Quando nós falamos do romantismo, então esse movimento sucedeu o neoclassicismo, tá? Aí nós vamos ter também uma obra romântica de Turner, um pouco mais adiante, desembocando já no que sucede o romantismo, que é o impressionismo. Mas isso aqui ainda é o final do romantismo, o vapor de uma tempestade de neve. O que é? É uma obra que, veja, que está menos nítida ainda do que você tem aí nesse contexto. Tá? Se você olhar direitinho, você vai ver que é um vapor, quer dizer, uma máquina a vapor, na verdade. Tá? Fica até em dúvida se o vapor é tudo isso aqui. Mas, na verdade, se você olhar aqui, isso aqui é uma roda d'água de um barco a vapor em meio a uma tempestade de neve. E aqui você vê o mastro com uma bandeirinha lá em cima. Tá? Toda a força da natureza está sendo retratada aqui. Bom, durante o romantismo, a perspectiva do sublime era levada em consideração. O que é o sublime? Né? É sublimar a natureza, por exemplo, a pequenez do homem durante a natureza, essa natureza apavorante, emocionante, mesmo maravilhosa. Né? Esse é o sentimento do sublime. Tá? Então, ele é um precursor inglês, né, o Turner, do impressionismo. E para dar uma ideia para vocês, mais uma vez, né, um pouquinho mais, um texto sobre isso, podemos também voltar ao blog do Cacá Medeiros e olhar esta obra. Eu faço uma descrição, falo um pouquinho dela, tá? E mostro a diferença que há entre essa obra romântica
com a perspectiva do sublime, e uma obra impressionista. Tá? Por exemplo, olha só esse parágrafo. As obras de Turner foram vistas em Londres por Claude Monet, que lhe deram convicção de que os efeitos da luz e do ar eram mais importantes que o tema da obra a ser pintada. Assim, sua obra Estação de San Lázaro mostra maior preocupação com o efeito da luz que atravessa o telhado de vidro em meio à nuvem de vapor, que com o aspecto geral das máquinas que o imitam e com a estrutura da edificação, ou ainda com frequentadores do ambiente. Veja, essa aqui é uma obra de 1877. Eu quero que você veja que uma obra de 1877 tem que estar sempre de olho, né? Quando você lê uma obra de arte, na data. Essa é de 42, ó. Portanto, aquela é 35 anos depois. Na verdade, 42, né, nesse momento do romantismo e durante o momento do impressionismo, pouco depois, os instrumentos fotográficos foram evoluindo. Tá? Aqui, neste período, que você tem, né, justamente neste período, ó, do impressionismo, você tem uma evolução maior da máquina fotográfica. Então, tirar uma foto significava você ter uma imagem bastante nítida. Então, o impressionista não tinha mais essa preocupação, porque uma máquina poderia fazer isso. Tá? Mas a gente percebe novamente aqui um trem, né? Agora também movido a vapor, tá? Embora seja anos depois da obra de Turner, é um momento em que a revolução industrial e o progresso tecnológico influenciou muito o século XIX, inclusive no progresso da fotografia, que ela vem evoluindo, né, nesse momento, tá bom? Bem, então, deu para a gente ter uma ideia. Agora, querem saber mais? O que nós vamos fazer, né? Nós vamos justamente lá para o blog do Kaká dar uma lidinha, ou podemos também consultar uma das bibliografias que eu deixei. Tá? Esse Van Gogh é uma outra imagem que todo mundo aqui, em algum momento da sua vida, já viu. O Van Gogh, ele é um pós-impressionista. Tá? O Van Gogh, ele, posso até dizer que ele é o início do expressionismo. O expressionismo é um movimento artístico em que o pintor vai expressar o que ele sente em sua obra de arte. Então, a preocupação dele não é uma fotografia na natureza, planejada, nada disso. Tá? Ele pinta uma noite estrelada do jeito que ele imagina e do jeito que ele sente essa noite estrelada. Van Gogh, particularmente, estava com distúrbios psíquicos, né? Estava praticamente sendo levado à loucura, segundo alguns relatos que ele teria sífilis, né? Tá? E essa sífilis tem algumas fases, né? Uma dessas fases é a sífilis terciária, né? Ela pode atingir todo o sistema nervoso, o sistema cardiovascular, fazendo sérias consequências, inclusive a loucura. E aí você vê que as nuvens que Van Gogh, as estrelas que Van Gogh retrata, mesmo as nuvens, no brilho dessas estrelas, no brilho da lua que aqui está, olha só, vejam essas linhas totalmente movimentadas aqui que ele faz. Mesmo esse cipreste parece mais uma chama, um flamejante, escuro, né? Tá? Uma oposição, uma coisa meio estranha, meio tenebrosa, né? E essas linhas sinuosas, elas caracterizam o movimento expressionista que vai ser o mote do resto da nossa aula de hoje. Tudo bem? E também eu coloquei lá, no blog do Kaká, uma pequena crônica que fala, né, da relação desses pós-impressionistas, inclusive de Cézanne, que vocês estão vendo aí. Cézanne é um pintor que pintou a Casa do Enforcado, esta casa que aqui está. Ó. Repare como você tem, nesse pós-impressionista, o céu ocupa muito pouco espaço na cena, ele é bastante preenchido, inclusive por essas árvores aqui no fundo. Essa casa é um bloco. Se você olhar essa perspectiva, a profundidade aí não é muito grande, porque o que está na frente ocupa quase tudo. Uma pequena porção lá do fundão, tá vendo? Mas não é tão fundo assim. Então, a perspectiva ela traz para frente o próprio fundo da obra. Tá? E você vê esta pequena colina, esse pequeno promontório, tá? E aqui a casa do enforcado. São blocos. Tá? Este Cézanne, ele também vai ser um pintor cubista, mas ele é diferente, então, do pintor, como, por exemplo, Monet, nessa Regata de Argenteuil. Que se você for ver bem, esta é uma obra impressionista. Tá?
Na obra de Monet, olha que eu coloco aqui, o tema fluvial exclui os planos e a iluminação fixa que estavam na base da perspectiva das pinturas acadêmicas. Tá? Sendo que o branco das velas dos barcos e os seus reflexos é que dão a noção de profundidade. Está vendo? Olha aqui, o branco da vela. Então, a profundidade é retomada, em vez de você colocar na frente o que é o principal, você coloca atrás. Na verdade, é um estudo dos reflexos da luz na água. Os impressionistas trabalhavam com pintura plein air, que eles dizem que é a plenoir, quer dizer, do próprio ambiente. O cara está lá, leva a sua tela, leva sua tinta e faz no próprio momento e no ambiente as suas obras. Tá? É uma obra pequena, de 48 por 73 centímetros. Enquanto que aquela obra, veja só, de meio metro também, pouco mais, né, do Cézanne, bem diferente no estudo da luminosidade. Tá? É uma outra coisa. Ele está mostrando blocos maciços desenhados aí e pintados posteriormente, né, cobertos por todo esse pigmento. Ok? Mas vocês vão ler se quiserem saber um pouquinho mais. Tá? Sempre uma obra interferindo na outra. Quer dizer, o momento artístico ele é modificado pelo próximo. Tá? Bom, então voltando aí, este aqui é um pós, como nós mostramos lá, né, o Cézanne. Van Gogh também é um pós-impressionista, beleza? Bom, nós já demos essa ideia do Van Gogh, do expressionismo. Mas Edvard Munch, ele é um norueguês, né, que em 1863 ele nasceu, mora em 1944. Né? Esse norueguês, ele nasceu em Oslo e começou a pintar em 1880, inicialmente retratos, e depois uma série de quadros que testemunham a sua rejeição do impressionismo da época. Então, é uma outra coisa. O impressionismo estudava a luz, estudava o ambiente. Lembre-se que se a máquina fotográfica estava evoluindo, o estudo da luz era muito importante para a evolução desses equipamentos. Os impressionistas se basearam nisso. Tá? E uma negação do impressionismo significa você pintar coisas diferentes. Aquilo que eu falei para vocês, é uma derivação e, ao mesmo tempo, eles vão discordando e introduzindo novas técnicas. As trágicas mortes de sua mãe e de sua irmã na infância deram um tom de morbidez à maior parte das obras de Munch. Apesar do escândalo causado pela oposição de suas obras em Oslo, Munch ganhou uma bolsa de estudos em 1879. Ele vai para a França, fica 18 anos por lá, e conhece obras de Toulouse-Lautrec, de Gauguin, né? Que são pintores que estiveram circulando no momento que o impressionismo já estava maduro. Gauguin, por exemplo, ele é um companheiro de Van Gogh nessa ideia da introdução do expressionismo ou do pós-impressionismo. Tá? Antecipador é um dos criadores do expressionismo. Né? Quer dizer, é ele que começa das bases. E esse expressionismo vai interferir, como nós vamos ver daqui a pouco, até mesmo na arte brasileira. Tá? Então, ele foi um pintor e gravador de angústias existenciais e ameaças invisíveis. Quer dizer, angústias existenciais, pintor, e ameaças que não existem, né? Ameaças invisíveis, muitas vezes que estão baseadas na crença de cada um, né? Nos medos que cada um tem. Olha só, Edvard Munch, O Grito, de 1893, Óleo sobre Têmpera. Olha o tamanho dessa obra, não tem 1 metro por 73 centímetros. Está lá na Galeria Nacional de Oslo, na Noruega. Certa noite, escreveu Munch, eu caminhava por uma via, a cidade de um lado e o fiordo embaixo. Sentia-me cansado e doente. O sol se punha e as nuvens tornavam-se vermelho sangue. Veja, as nuvens tornavam-se vermelho sangue. Senti o grito passar pela natureza. Pareceu-me ter ouvido um grito. Veja, o que ele está dizendo aqui, pareceu-me ter ouvido o grito. Tá? Ele ouviu o grito? Pareceu ter ouvido. É a cabeça dele gerando coisas. Tá? Caminhava e via a cidade e o fiordo embaixo. Fiordo é aqueles braços de mar que vão entrando nas reentrâncias da terra. Tá? Esses fiordes criam movimentos de água. E ele pintou o quadro, pintou as nuvens como sangue real. A nuvem de sangue. A cor uivava. Gente, a cor uiva. Não uiva, mas para ele, naquele momento angustiado de sua vida, a cor uivava.
O grito pretende expressar, como uma súbita excitação, transforma todas as nossas impressões sensoriais. Todas as linhas parecem conduzir a um único foco, a cabeça que grita. É como se todo o cenário participasse da angústia e excitação desse grito. O rosto que grita está distorcido como uma caricatura. Então, observe isso. Agora vamos olhar a imagem com calma. Tá? Olha, rosto distorcido como uma caricatura. Todas as linhas se dirigem para a cabeça que grita. Repare, são linhas sinuosas. Tá? Olhem pessoas andando por esta ponte, né? E aqui está um braço de mar entrando. Se vocês olharem aqui, parece que tem um barquinho meio branco aqui, ó. Tem um outro barquinho desenhado aqui, e tem mais alguma forma nesta parte, que talvez seja a parte térrea do fiord, né? Tá? E aqui o braço de mar que entra. Uma cabeça que grita, e as linhas sinuosas dando esse movimento, uma coisa quase uma aparição, quase um fantasminha caricaturado aqui, não o rosto humano. Tá? Então, o Nietzsche ele faz o quê? Ele pega linhas que se dirigem para uma cabeça. Se isso aqui fosse Renascimento, eu vou pegar uma obra bastante conhecida de todos vocês, que é a Última Ceia de Leonardo da Vinci, que coloca Jesus Cristo como um triângulo bem no centro, tá? E aí coloca 6 profetas de um lado e 6 profetas do outro. A obra perfeitamente equilibrada. E uma perspectiva perfeita. Tá? Quer dizer, você consegue ver aquilo que está em primeiro plano, olhem para mim agora aqui na minha cabecinha, tá vendo? Né? Tá? Em primeiro plano, e eu vejo lá uma estante que eu tenho ao fundo. Tá? Linhas ortogonais sairiam do centro do meu nariz aqui e iriam em direção ao fundo. E aí eu estabeleceria a perspectiva. Tá? Isso no Renascimento. Tá? É como se quase uma obra, é sempre uma obra planejada no Renascimento, como se fosse construir um edifício. Tá? Obra que se preocupa com a geometria, com a anatomia humana. Né? Eu não faria uma caricatura do Heitor, eu faria o Heitor. Né? Eu tentaria ser o mais realista possível, né? Do que o Heitor é, mas às vezes até imaginando. Né? Tem obras do Renascimento, por exemplo, o Rafael, ele não, as Nossas Senhoras de Rafael são mulheres imaginadas, são mulheres bonitas, uma soma das belezas de mulheres que ele conheceu, mas imaginadas por ele também, né? Mas bem planejada, parecendo mesmo uma face humana, e não caricaturada assim. Beleza? Mas eu estou falando de Rafael. Rafael está lá em 1519, não, acho que nem chega a 1516, que ele morre, não lembro exatamente a data. Mas está lá nos 1500, Rafael pintando. Né? E esta obra aqui é uma obra que já está no finalzinho do século XIX. Tá? Então, e lá no blog do Cacá Medeiros também tem um escrito meu, né? Vocês podem, caso queiram complementar, tá? Porque tem outras comparações que eu faço, né? Porque também o vestibular gosta de discutir a arte brasileira, tá? Então, Lazar Segal, ele é um artista modernista, século XX, tá bom? Brasileiro. E ele coloca este rosto de um homem negro em meio a um bananal na sua obra Bananal de 1907. Tá? E, na verdade, ele foi influenciado, veja bem, olha o que eu escrevo aqui, ó, só um pedacinho, ó, pela luminosidade e exuberância da natureza brasileira. Ele representou o Olegário em primeiro plano, centralizado, quase empurrado para fora do bananal. Traços étnicos como cabelo e barba, tratados com grande detalhamento, rosto vigoroso e enérgico de homem negro. Destaca seus lábios destaca os seus lábios grandes e vermelhos que expressam ao mesmo tempo o respeito de quem pinta e a seriedade do personagem trabalhador, tá? Trabalhador negro e pobre. Na verdade, Lazar Segal, quando ele chega no Brasil, veja, você não pode confundir coisas. Olha como é importante nós analisarmos bem uma obra. Eu preciso olhar a data, ó, 1927. Se alguém pedir para você avaliar ou cair uma alternativa numa questão, você não vai dizer que esse é um trabalhador escravo, Lazar Segal retratou. Não é escravo, porque a escravidão foi abolida em 1888, 13 de maio. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com esses pequenos detalhes. É uma obra com mais de 1 metro, 1,27 m de centímetros de largura e 87 de altura. Tá? Mas o que isso aí tem a ver com Nietzsche? É isso aí que eu faço. Nesta pequena crônica, eu justamente comparo
esse trabalhador negro brasileiro no meio do Bananal, tá? Com a obra de 1893, uma de 27 e outra de 93. Veja, eu estou falando de 30 anos de diferença, mais ou menos, aí. Por quê? Porque Lazar Segal conheceu o Míntida, ele vem aqui para o Brasil e ele vai atuar dentro desse movimento modernista brasileiro, tá bom? Então, é interessante você ir percebendo essas relações entre movimentos artísticos, beleza? Outra coisa que nós devemos levar em consideração é que o Mint realmente ele ficou impressionado, ele ficou marcado pela morte da sua mãe e da sua irmã. E olha, ele também pinta a puberdade em 1895. Puberdade é aquele período da vida, no caso aí uma menina, né? No período em que a menina começa a se tornar mulher, tá? Está se aproximando da primeira menstruação, tá? Da sua fase reprodutiva, né? E se você olhar direitinho, você vai ver que essa menina está sentada, esses olhos revelam uma certa apreensão com relação ao mundo, olha como ela está de olhos bem abertos, né? E ela escondendo as suas partes pudendas com as mãos, afinal ela foi exposta para ser pintada nua. O seu peito ele começa a se desenvolver em seios de mulher, né? Mas as curvas do seu quadril já identificam-na como mulher, tá? E esta sombra esquisita que ela projeta aqui na parede, tá vendo? Assim como essa espécie leito e esse buraco escuro que está aqui embaixo. Esses buracos escuros, eles aparecem desde o Renascimento e eles provocam realmente uma certa apreensão, tá? Tem obras do Renascimento, que vamos ficar falando o nome de autores aqui, senão enche muito a cabeça de vocês, que colocam Jesus Cristo lá crucificado, de braços abertos na cruz, Deus Pai atrás dele, uma pombinha na frente de Deus Pai, identificando o Espírito Santo. Embaixo do pé da cruz, você tem um caixão, um ataúde com um esqueleto em cima. Lógico que isso aí personifica, né, alguém morreu para virar o esqueleto. E embaixo do esqueleto aparece um escuro como esse. O escuro sempre provoca apreensão, porque ele pode ser um buraco. No caso daquelas obras religiosas, né, em tempos religiosos, elas lembravam o sujeito, olha, um dia você vai morrer, inevitável, né? E um dia você vai ser enterrado numa cova. Ou talvez o buraco também já aponte para o cara o lugar onde ele pode parar, que é o inferno. Porque o medo realmente do inferno é alguma coisa que é muito usada para que as pessoas tenham fé. E também para que elas contribuam, né, para que a igreja possa persistir, porque a igreja é uma entidade que dá gastos. Tá? E realmente a arte, a igreja patrocinou a arte durante muito tempo, porque a arte realmente difundia nas pessoas, no caso das obras religiosas principalmente, aquilo que estava escrito na Bíblia. Lembre-se, a missa era rezada em latim antigamente, a Bíblia era escrita em latim. O que existia era o estudo bíblico, uma espécie de catecismo que tem hoje para a criançada, onde você traduz aquilo. Você pode perceber que, às vezes, as pessoas estão na igreja, vão todo domingo à igreja, mas nunca perceberam que, quando o padre está lá dando a hóstia, está dando um pedaço do corpo de Cristo para você comer. Tá? Ou o padre está bebendo o sangue de Jesus Cristo. Tudo é linguagem figurada, mas não deixa de ser um discurso bastante canibal, né? Se você for pensar friamente. Tá bom? Então, essas coisas são muito importantes quando a gente começa a pensar que a obra de arte ela sempre foi também utilizada como meio de propaganda. Tá? Giotto, particularmente, lá no Proto-Renascimento, em 1300, ele não pintou igrejas em Assis ou em Pádua à toa. A igreja não pagou para ele pintar à toa. Na verdade, ele pintou a paredinha ali, não é porque ele tinha só fé, ele precisava de dinheiro, precisava comer, e a igreja precisava divulgar os escritos bíblicos. Então, ela desenhou uma espécie de gibi na parede que podia ser muito bem entendido. Tá? Assim como Rivera vai fazer no México pintar os seus murais, que eram murais de propaganda com a população, a maioria analfabeta, só que aí tinha uma conotação política. Tá bom? Então, puberdade é isso. E veja essa menininha. Agora, veja, a puberdade também tem precursor. Tá? O nosso Mint, nos 18 anos que ele ficou em Paris, ele conheceu as obras de Gauguin. Gauguin foi um pintor francês que ele foi para o Tahiti e lá ele se juntou a uma menina de 14 anos, uma adolescente, né? Tá? Não estamos discutindo aqui pedofilia, nada disso, mas é um momento, em 1892,
ele pinta o espírito da morte espreitando. Uma obra de 74,2 centímetros de altura por 82,4 centímetros de largura. Então, só para entender que não é uma obra grande, não chega a 1 metro de largura. Mas vejam, esses pontos brilhantes poderiam ser os espíritos da lenda dos nativos, tá? O espírito da morte, essa figura vestida em negro, e embaixo da cama não é tão escuro quanto o que está embaixo do pé da menina, tá? Porque Gauguin não estava nesse momento como o Mint, tá? Ele é um precursor, veja, ele é de 1892, e esta obra do Mint é de 95, tá vendo? Então ele conheceu e pintou, tá? Mas o espírito do Gauguin era outro. Ele estava lá no Tahiti, ele resolveu fazer uma retirada do ambiente urbano e pegar uma região primitiva da Terra, né? E estava, querendo ou não, lá tendo uma vida entre nativos, né? Não estava infeliz. Se ele foi para lá, foi porque ele quis, tá? Já o Mint, ele estava todo apreensivo, ele foi marcado pela morte da irmã, né? Então, na sua obra vai refletindo tudo isso, tá? E aí, o que você vê? Aqui no Gauguin, você vê essas flores embaixo, que parece que não tem muito sentido, mas ele pegou, na verdade, a gente chama de japonismos, quer dizer, existiam papéis de parede que eram usados, e também pequenas gravuras japonesas, que iam para a Europa. Eu lembro que o Japão não era a potência que é hoje, né? E mesmo na região de todo o Oriente, a China, né, existiam colônias e existia a presença europeia, tá? E esse espírito da morte espreitando lá no Tahiti, ele coloca desenhos que lembram essas coisas japonesas aí, tá? Mas veja, a morte espreitando, ela aparece aqui nessa sombra escura, que parece uma visão meio fantasmagórica aí, tá? Nua, no ambiente nu, olha com perturbada ansiedade o futuro. Então, a menina, né, eu falei para você, estava até meio se escondendo. Parece apresentar um frêmito, estremecimento nervoso, tá, no corpo. Só a moça, a cama e a sombra na parede avulta e toma forma de fantasma. É aquilo, o expressionismo mostra essas coisas, tá? Não são coisas palpáveis. Peitos e braços delicados, porém já tem quadris de mulher, cujo destino é amar, procriar, morrer, impedida da vida intelectual e ativa da sociedade moderna. Sociedade moderna da época em que esta obra foi executada, 1895. Mulheres não tinham direitos ainda, tá? Certo? Mulheres tinham interdições que reprimem seus instintos naturais e limitam sua existência sexual. Nesse período, a mulher, por exemplo, ela não poderia ficar manifestando desejos sexuais, a não ser aquelas que fossem realmente profissionais do sexo, tá? Então, era um momento que realmente as mulheres elas não tinham muito espaço social, tá? E interessante que o Mint ele retrata um pouco deste momento, né? E numa visão um pouco que te vê que não é uma coisa que esteja agradando a menina, né? É uma coisa que provoca uma perspectiva de futuro um tanto quanto sombria. Tá? É nisso que está se pensando, né? Tá? Então, a puberdade de 1895 novamente, depois de tudo que nós falamos. E, veja só, Madonna. Madonna, quando a gente pensa nessa Madonna, Madonna, será que é a Madonna? Acho que alguns de vocês pensaram na Madonna cantora, né? Tá? A Madonna, se você traduzir do italiano, minha dona, você já imaginou? Ou minha senhora. Nós, em português, não usamos a primeira pessoa do singular, nós usamos a segunda do plural, nós falamos Nossa Senhora, tá? Nossa Senhora, Mãe de Jesus Cristo. Agora, você já imaginou pintar Nossa Senhora? Alguém pintar Nossa Senhora, fizer uma exposição Nossa Senhora pelada desse jeito, nua, com seios aparecendo, tá? Olha o braço desta Madonna como ele desaparece, ele não tem um acabamento, né? Tá? Os seus cabelos, tá? Esse braço também, uma certa languidez nesse olhar, tá? Ao mesmo tempo que você vê, em vez daquele halo claro, aquele halo de luz, aquela luz que representa a luz que vem de Deus, a inspiração divina, né? Tá? Ele coloca esse halo vermelho. E olhe novamente aquelas sinuosidades, aquelas linhas, esse círculo de onde essa Madonna parece surgir da tela.
tá? E dá para observar que Jesus menino está a caminho nesse ventre bem desenvolvido. É uma figura, veja, que deve ter dado o que falar. Lembra do comecinho que eu falei que o que ele fez causou um estardalhaço que vocês não imaginam, tá? Ou dá para imaginar, melhor dizendo, né? Tá? Então, veja só, essa sensualidade de Nossa Senhora, ela tem precursores, tá? Por exemplo, você percebe aqui Vênus. A Vênus de Botticelli. Veja, mas Vênus é uma deusa pagã, é uma deusa grega, não é Nossa Senhora Católica, tá? A Vênus é uma deusa grega com essa sinuosidade de Botticelli. Eu quero que você note o seguinte. Botticelli, ele é um pintor do Renascimento, só que ele é precursor de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci e precursor do Michelangelo também, né? Ele estava tentando, nesse momento, colocar movimento na sua imagem. Para você ter uma ideia, aqui nesse canto existem figuras aladas que representam o vento, assoprando a Vênus e o seu cabelo sendo jogado e dando essa sensação de movimento. Existe um planejamento aqui que a primavera recebe Vênus, né? Tá? E essa primavera parece grávida, parece barrigudinha também, né? Depois a gente pode falar disso numa outra aula, mas também esse planejamento está se movimentando. Se você reparar direitinho, o braço dessa Vênus está colado, meio torto aqui, ó. Tá vendo? Há uma certa irregularidade no desenho. Essa coluna dela torcida, esse quadril alargado desse jeito, né? Tá? Então, é um movimento sinuoso que vai para cima e movimenta esta figura. É a linha do Renascimento de Botticelli. Quando chegamos em Michelangelo, você vai ver uma coisa mais parecida com fotografia mesmo. Você vai ver uma pintura, porque já passou por Leonardo da Vinci, ele já tirou o contorno do desenho da pintura numa técnica chamada esfumato. E o Michelangelo e Leonardo adotam esse tipo de desenho um pouco diferente, fica com mais cara de fotografia colorida, né? Mas veja, Vênus, tudo bem ser pintada nua. Vênus, ela era a deusa do amor carnal, tanto é que existem palavras como doença venérea, que vem de Venere. Venere é o nome em latim italiano da deusa Vênus, a deusa da beleza, a deusa do amor, né? Também chamada de Afrodite, tá? Mas desse amor carnal. Tanto é que seu filho, Cupido desperta a cupidez. Cupidez é o desejo sexual, é o desejo carnal, né? Bom, numa Vênus tudo bem, mas uma Nossa Senhora, né? Faça meu favor. Veja que, apesar disso, olha, Botticelli é de 485, Parmigianino é de 534, ó. Bota 15 anos aqui, ó, vai dar 49 anos depois, meio século depois. Tá, estou colocando aqui, ó, quando terminou foi 40, tá? Um pouco mais. Mas se você pensar bem, esta Vênus, na forma de Nossa Senhora com quadris largos, esse torcimento do pescoço aparece aqui de Parmigianino, como há esse também alongamento de pescoço aqui em Vinci. Tá? Então, vejam que existe uma retomada de modelos anteriores. Parmigianino é um pintor de um período da história da arte que fica entre o Renascimento e o Barroco, chamado de Maniera, La Maniera Italiana. Na verdade, é uma transição. Ele nega o Renascimento do tipo de Michelangelo. Se você imaginava o de Leonardo da Vinci, vamos pensar de novo naquela obra conhecida, Última Ceia. O Cristo triângulo, 6 profetas de cada lado, todo equilibradinho no Renascimento. Olha o que Parmigianino, que é o precursor do Barroco, no seu maneirismo, faz. Ele coloca, em primeiro lugar, vários anjos aqui do lado. Esses anjos não são aqueles bebezinhos, são figuras adolescentes, tá? E além de serem anjos adolescentes, repare, né? O menino Jesus está alongado, a própria Vênus está alongada, o quadril, e o tamanho dela é bastante grande. Em vez de ter anjinho desse lado e desse equilibrando, como seria no Renascimento, você vê que ele põe um profetinha pequenininho no estilo greco-romano, aquele cara que anuncia, né, o que os deuses pagãos queriam, né? E, ao mesmo tempo, ele coloca uma coluna segurando nuvens aqui em cima e umas cortinas aqui que exatamente não estão separando muita coisa, nem sites não sabem onde elas estão presas. Tá? Então, a racionalidade do Renascimento,
tá? Aquela proporcionalidade, as medidas de rosto, de pescoço, de mãos em relação ao braço, que eram adotadas na racionalidade do Renascimento, estão sendo negadas por Parmigianino. Imagina o quanto foi negado aqui no expressionismo do final do século XIX. Tá? E para você ter uma ideia, outra precursora desta obra de Mint, eu posso considerar a Odalisca de Ingres. Ingres é um pintor francês do neoclassicismo. Só para lembrar, hein? Falamos agora há pouco do neoclassicismo de Napoleão Bonaparte. Lembra do Davi que pintou Napoleão lá em cima do cavalo, bonitão? Pois é, aquele Napoleão, ele se baseia em obras do tipo Leonardo, Michelangelo. Tá? Um renascimento desses indivíduos quando a arte ela evoluiu para aquela característica de desaparecer o contorno da imagem. Ingres ele pega mais para o renascimento do Botticelli. Então, essa odalisca poderia ser chamada de Vênus, ninguém ia estranhar. E daí, lógico que ela tem adereços de uma região do Oriente Médio, né? Onde, em 1814, havia esse intercâmbio cultural, de guerra comercial, né? Com as coisas turcas, né? Sírias, toda aquela região do Oriente. Esta é uma odalisca, tá? Olha essa cortina, tal. Então, isto aqui é um pintor neoclássico, tá? Que também usa essa curvatura de corpo aqui, ó, esse quadril largo, que a gente percebe que tem na Vênus de Botticelli, e o quadril largo também dessa Vênus. Só que daí ele pega um ângulo mais de trás. Se você reparar bem, você colocar esta mulher sentada aqui no lugar da mulher de Parmigianino, as proporções são mais ou menos as mesmas, percebe? Mas veja, pelo amor de Deus, isso aqui é 1514 a 1540, isso aqui é 1814. Isto aqui é século XVI, isto aqui é século XIX, né? Quase 3 séculos depois. Tá bom? E aqui, Cinzas, uma outra obra de Mint. Né? Até agora, nós vimos, né, o grito, aquele grito imaginário, né, aquele grito que vem de dentro de alguém, da imaginação de alguém. Tá? Depois nós vimos a puberdade, né? E nós, ao examinarmos a Madonna, nós também vimos, então você tinha o grito, a puberdade, a Madonna, a idade adulta. Tá? A Madonna é uma mulher jovem, grávida. Tá? Então, você tinha uma criança, né? Uma menina se tornando mulher, e uma mulher já grávida. É muito comum na história da arte o tema, as 3 idades do homem, que é o nascimento, tá? Geralmente representado, vamos imaginar a figura de Jesus Cristo, tá? Você ou de uma criancinha, você tem a parte no nascimento, crescimento, né? A maturidade, nascimento, maturidade, infância, maturidade e a velhice. E a velhice associada à morte. Aqui, no caso, cinzas. O nome não diz muita coisa. Mas quando é que começa a olhar o rosto dessa mulher com olhos arregalados, mão na cabeça, olhar esses cabelos que se transformam em raízes de árvores aqui, ó, pode ver que há uma continuidade entre cabelos. Esse cabelo que contorna esta figura humana, né? Você percebe que isso aqui é uma figura humana ou você está imaginando isso aqui uma pedra? Olha uma mão que segura uma cabeça de homem, uma orelha, e ele parece estar com um paletó escuro, um paletó preto. Será que é luto? Né? Com esse nome cinzas, pode ser. Olhando esta mulher, essas árvores ao fundo, esse escuro, o que será que vai sair daí? Né? E se você olhar bem, tem algo deitado aqui, ó, que poderia ser perfeitamente um corpo morto. Esta figura que chora, esta mulher quase descabelada, tá? Ou descabelada, né? Como a gente está vendo aí. E se você reparar bem, este corpo está envolvido por uma mortalha. Lembre-se que nem todo mundo era enterrado dentro de caixões suntuosos. Né? Muitos eram enrolados num pano e aí iam para a cova e a terra em si. Tá bom? Então, olhe sobre tela cinzas. A realidade é inteiramente simbólica. Não há nada mais real que o símbolo. Olha só, parece até um contrassenso. Né? O símbolo. O amor é o sexo. Tá? O amor é o sexo. Talvez a Madonna, Cristo é resultado de amor.
mas ao mesmo tempo é sexo, ao mesmo tempo é Vênus. A morte é o cadáver. Ou o ataúde, que é o caixão, onde o cadáver vai. A sociedade é a louca, essa mulher descabelada, e a palavra é o som do inarticulado grito. A palavra, aquele grito que não foi emitido, mas ele teve a impressão de ter ouvido o grito. A fluidez das linhas, de novo, aquelas linhas sinuosas que vão numa direção, aquele cabelo daquela mulher que vai na direção do escuro, que a gente não sabe o que vai sair de lá, e contorna o homem, vira raiz de árvore, né? Tá? Alusão à continuidade do tempo e o transcurso da vida e a inevitabilidade do destino. O destino é inevitável, inclusive o destino final, que é a morte. Isso está no Argan, uma daquelas bibliografias que eu indiquei no começo desta apresentação para vocês. Beleza? De História da Arte Moderna. Tá? Aqui, a criança, olha que tema, gente. Nenhuma dessas imagens daria para a gente colocar decorando uma nossa casa. Tá? Os temas são lúgubres, são tristes, são até meio tenebrosos até. Edvard Munch, ele pinta a mãe morta e a criança. A mãe morta aqui no canto, a criança tapando os ouvidos para não ouvir talvez aquele grito, ou para não ouvir falar que a mãe dela morreu. Ela não está triste, no entanto, ela está apreensiva, olhos arregalados, a boquinha que não parece estar chorando. E olhe como as linhas vão do pé da criança em direção ao baixo da cama dessa mãe. Se você notar, essa linha também vem aqui, parece até rachar o colchão, entrar por baixo do corpo da mãe e fazer um contorno aqui em volta. Tá? E todo contorno em volta dessa criança. Tá? Mãe morta e criança, olhos sob tela. Agora, presta atenção. 1 metro e pouco, né, 5 de largura, por 1,80 m de altura. Gente, essa criança aqui tem 1,60 m. Tá? Só para você ter uma noção de tamanho desse quadro. Tá? E é uma obra que Edvard Munch fez. Lembra daquela história? Ele ficou muito comovido e muito marcado pela morte da mãe e da irmã. Tá bom? O que nós vimos, então, que a imagem deve não tanto impressionar o olho, mas penetrar, atingir profundamente. Quer dizer, o pintor expressa o que sente e a imagem atinge quem olha esta imagem. Ele não está preocupado com um tema tipo tema histórico, que era muito valorizado até então, né? Ele não está preocupado em fazer um retrato fiel de alguém. Ele não está preocupado em agradar, tá? Ele impressiona. A concepção realista deste tipo de realidade de Munch influenciou a pintura expressionista, assim como o cinema. Isso é fim do século XX. Você tem uma evolução. Tem alguns equipamentos nessa época que eles colocavam imagens que iam sendo puxadas e aí ia mudando. Né? É o comecinho do cinema, que no século XX, logo no início, já surge o cinema mudo. Tá? E você vai ter obras que estão ligadas a esse momento expressionista. Tá? O que a gente não deve esquecer é que, por exemplo, existem alguns filmes mudos de Drácula, tá? Do Frankenstein, tá? Você tem um cinema mudo ainda. Que, na verdade, se você for voltar um pouquinho e pensar em literatura, tá? As obras Drácula e Frankenstein fazem parte do romantismo. Fazem parte daquela tecnologia do homem querendo mexer já com a vida humana, tá? Que surge justamente, né, no final do século XIX, tá? Mas não deixa de ser um fruto também de 1859, quando surge a ideia da evolução de Darwin, tá? Onde aquilo deu tanta celeuma, a criatura humana deixou de ser obra de Deus. Ela passou a ser um fruto da evolução. Isso dava uma discussão, dava uma briga que perpassou todo o primeiro quarto, até metade do século XX, tá? A evolução. E, pois não, até hoje, né? Se você for pegar muitas escolas americanas, eu não sei dizer se a maioria, tá? Mas uma grande parte das escolas americanas, elas não ensinam evolução, elas negam a evolução até hoje. Só para você ter uma ideia, a força dessa teoria que é aceita pelos científicos, pelos cientistas, e é aceita por este biólogo aqui também, né? Eu dou aula de evolução há muito tempo, tá bom? Então, você tem aqui, a imagem deve penetrar o artista, quem observa.
Aí estão as 4 imagens que eu falei para vocês. Tá? São imagens impressionantes que ela deve mesmo, porque essa imagem quer é marcar, ela quer atingir quem olha, né? Ela não é o título dela, não é o tema, tá? Mas assim essa sensação esquisita que ela nos dá, porque na verdade é a revelação do interior do artista e não revela um interior tranquilo, não, tá bom? Diferente das obras de Monet, por exemplo, Manet, que são artistas impressionistas, mas que são filhos da classe alta, tá? Que tiveram uma vida abastada porque os pais bancaram aqueles caras. E eles até ganharam dinheiro depois vendendo obras, tá? Mas eles pintavam bulevares, locais de bar, descanso, né? O Mint, ele pintou aquilo que ele sofreu. Van Gogh pintou também aquilo que ele sofreu. Afinal, ele foi ajudado por um irmão dele que também não era rico, tá? Então, são coisas que você vai vendo na história da arte, que também o artista, ele pinta a vida que teve, aquilo que ele é. E o expressionismo, particularmente, ele pinta o interior do artista. E, geralmente é o interior, no caso de Mint, que traz as mazelas da vida dele, tá bom? E só para mostrar aonde isso aqui vai redundar, esse pintor de vanguarda, nós vamos chegar no modernismo, a arte moderna. E o próximo assunto nosso de arte moderna, nós vamos tratar, né, é uma arte que eu vou seguir esse caminho novamente, né? Olha aí as obras que nós tratamos hoje, tá? Chegamos até Mint, tá? E aí nós vamos falar de arte moderna, um movimento do século XX, e particularmente as obras de Picasso, Dalí. Nós vamos ver da relação dessa obra, né, de como que a gente chega do Mint até esses pintores do século XX, tá? Que percorreram pelo menos 3/4 do século XX pintando. Por isso que eles ficaram também tão famosos e muito talentosos. Tá bom? Legal, pessoal. Muito obrigado. Agradeço a atenção de vocês. E realmente é o que nós temos para hoje. Tá? Então, até a próxima. O professor Heitor agradece.